Como que funciona a evolução, né? Não me pergunte por quê, mas Deus resolveu criar um universo gigantesco, infinito, segundo o meu mentor, e o que a gente conhece pós-Big Bang, 15 bilhões de anos de distância, bilhões de anos-luz, né? É só um minúsculo grão de areia no meio do outro universo que é muito maior. Então, tipo, o universo não acaba. E como que funciona a evolução? Nós começamos de um átomo bem básico e simples. Na verdade, começamos antes. Mas não dá para explicar isso porque a ciência de agora não tem essa tecnologia. Mas nós iniciamos de um átomo. E aí, tanto que isso quem fala não sou eu, é Allan Kardec. Se você pegar o livro do Espírito, está escrito lá do átomo ao anjo. A evolução é do átomo ao anjo. O anjo seria Jesus, né? E o átomo é algo muito pequeno, né? Então, assim, a gente vai passar pela fase do reino mineral. Então, nós vamos ser pedra, ou parte de uma pedra, um período, gases e tudo mais. E aí a gente vai, em um momento, ir mudando. Vai ser parte de um ferro, por exemplo. Claro que isso não na Terra, porque é um processo extremamente lento. Quando que um ferro vai se extinguir a ponto de continuar essa evolução? Só quando explodir o planeta, daqui a bilhões de anos. Então é algo muito longínquo. E aí a gente vai para o reino mineral, depois do reino vegetal, a gente começa uma outra fase, como, por exemplo, uma célula de uma planta, né? Uma célula. Então imagina, né? Começa-se lá, depois ela se transforma, por exemplo, até num ser que comanda a planta, e depois passa para outro tipo de planta, outro tipo de árvore, e aí adentra no reino animal. Então vocês pensam, por cada célula do seu corpo, que você tem trilhões de células aí, elas vão ser um humano mais cedo ou mais tarde. Então, do reino animal, passa por vários animais, desde mosquito. Na verdade, assim, se você parar para refletir, é o que tem lógica, porque o resto não tem lógica nenhuma, né? Tipo, Deus chegar e falar assim, vai, Adão e Eva, pá, pega um barro e faz, não tem a mínima lógica. Não tem lógica também, o ateísmo não tem lógica porque não tem como um cara ser ateu. A verdade é essa, porque ele vai ter que acreditar em alguma coisa, alguma origem, mas isso eu vou falar depois, senão começa a bagunçar tudo. E aí, como continua essa história, e aí essa evolução, ela é muito devagar. Aí a gente vai ser animal, aí vai ser um Neandertal, vai ser um ser muito meio primitivo para nós. Aí vai se transformar num humano, depois de passar por humano. Aí quando chega no humano tem o livre-arbítrio. Aí tem aí começa a evolução pelas nossas escolhas, entendeu? Por isso que tem gente que se ferra e reencarna num planeta zoado, num país zoado, num planeta zoado, tem outros que não. E depois você evolui. Então é um processo muito longínquo. Então, por exemplo, o planeta foi usado pelos dinossauros para a evolução deles. O planeta é muito mais dos dinossauros, o planeta Terra, né? Não aqui o planeta. Esse aqui Claro. é de vocês, claro. Tá ligado? Daqui a pouco entra um dinossauro, cara. Não, o planeta Terra foi usado. É que vocês têm que parar essa mania de abreviar planeta. Planeta, esse cara pensa que é planeta, né? Claro. Até porque eles estão há mais tempo que a gente. Exatamente. Você acabou de nascer, que a gente tá no lugar da Terra, velho, não dá. E maior também. E também não tem a Lua, né? Exato. O planeta... Confundiu. O planeta Terra, ele tem muito mais tempo de dinossauros, milhares de anos, do que o humano, que tá aqui há pouco tempo, né? Já zoou tudo, mas estava aqui há pouco tempo. Então, por exemplo, os dinossauros eram seres em evolução, em algum estágio da evolução deles, os seres primitivos. Eu perguntei pro meu mentor, os dinossauros estavam aí, né, 100 milhões de anos atrás. Perguntei para ele se eles estão mais evoluídos que nós hoje em dia. Ele falou que muito menos evoluídos. Ou seja, em 100 milhões de anos não foi o suficiente deles passarem de dinossauro para humanos. Eles estão em alguma fase evolutiva em algum lugar do universo aí, do planeta, sei lá, do planeta não, mas do universo, provavelmente. Acho que você até citou Adão e Eva em algum momento aí, e eu sei que tem uma origem bem interessante, assim, a origem da vida pelo espiritismo tem uma vertente bem diferente, inclusive, do que a gente está acostumado. Bem diferente. Quem é Adão e Eva? Os exilados de Capela. Aí isso é um assunto muito complexo, a gente tem que fazer um programa só sobre isso, na realidade. Mas assim, exilados de Capela são uns caras que estavam... O planeta deles estava de prova e expiação para regeneração. Capela é uma estrela que está aqui perto, né, mais ou menos perto. E o planeta deles estavam lá passando dessas fases, só que tinha uns caras que, continuavam fazendo coisa errada. Aí eles decidiram por, expulsar os caras de lá para que o planeta conseguisse evoluir. Mandaram os caras para onde? Para a Terra, né? Esses são Adão e Eva, porque eles perderam o paraíso.
Então, esses são os egípcios, os primeiros egípcios, né? Os maias, os incas. Por quê? Os caras tinham conhecimento de geometria, conhecimento de arquitetura, de engenharia. Os caras conheciam bem o ciclo das estrelas. Os caras fizeram pirâmides. Esses povos, eles tinham essa mentalidade porque eles traziam de lá esse conhecimento no espírito deles. Depois de um tempo foi se perdendo. Tanto que você pega cirurgia de cérebro. Os egípcios faziam cirurgia de cérebro há 4.000 anos atrás. Depois a gente só voltou a fazer isso recentemente, há 200 anos atrás. Então, o conhecimento dos caras era absurdo. Os maias, eles vieram aqui, reencarnaram aqui, depois muitos voltaram. Então, por isso que depois voltou a ser um povinho inútil. Quer dizer, não inútil, mas no sentido de sem conhecimento, né? Tipo assim, no começo os caras eram top, fizeram um monte de coisa. Tanto que 2.000 anos depois, os caras nem sabiam direito como é que tinham sido feitas as pirâmides. Por isso que eles falam que teve ajuda alienígena. De certa forma, teve dessa forma, né? Então, esses eram Adão e Eva. Agora, a origem da vida, isso é falado no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, do espírito André Luiz, Chico Xavier. Eles falam o seguinte, tá? E também combinado com o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Deus deu a terra para Jesus cuidar, né? Inclusive, nesse livro, ele fala que deslocou a massa do Sol. Então, quem está falando isso não sou eu, né? É Chico Xavier. Porque tem uns idiotas que vai falar assim, mas não tem como a Terra ter saído do Sol. Claro que tem. Mas tudo bem. Vamos esquecer essa parte. Deus deslocou a massa do Sol e deu para Jesus. Então, desde aquela época, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus era um espírito puro, governador do nosso planeta. E ele foi trabalhando para trazer o que nós temos hoje. Mas óbvio que, durante esse processo, várias espécies foram evoluindo. É que, se eu for entrar no assunto da evolução individual, a gente tem que fazer um outro programa só disso também, porque é muito complexo. Porque só uma coisa no meio do caminho ficou um pouco confuso, porque em algum momento desligou-se dessa energia que eles trouxeram de outras terras, porque, por exemplo, isso conversa, por exemplo, com o darwinismo também, com a teoria da evolução? Sim, eu vou chegar nessa parte. Tá. Não, esses caras que reencarnaram aqui, muitos voltaram para lá, porque eles já tinham saudade seus, já melhoraram, moralmente voltaram para lá, por isso que continuou o povo meio... E a nova geração não tinha esse conhecimento, essa evolução que... Mas eu vou chegar nessa parte. Aí, Deus deu a terra lá para Jesus, né, cuidar. E, na verdade, Deus é o criador de tudo, né? Não é que ele chegou lá, eu imagino, né? Porque eu não sei, né? Se Deus falou, tô te mandando pro Sedex, o planeta Terra, aí pra você cuidar. Jesus se formou, tô te mandando aí pro Sedex, um planeta Terra. O carro, né? Ele putasse logo a Terra. Tá parabéns, mandando uma luazinha também, só para dar uma equilibrada na gravidade. Eu ia te dar um Saturno, mas a crise chegou, os caras não estão pagando dízimo direito, tá difícil de manter o sol. Você nem trabalha. Você nem trabalha ainda, você acabou de se formar, mano. Eu vou mandar só uma planeta Terra pra você e uma lua só pra dar aquela equilibrada, tá bom? Certo. Falou, mandou, chegou lá, né? Jesus pegou até, falou, beleza, obrigado, pai. vou me esforçar pra ganhar Saturno. Aí ele começou a trabalhar no sentido de que ele pega os espíritos super evoluídos dele, que são geneticistas, biólogos, ultra inteligentes, e desenvolvendo com o material genético que a gente tinha naquela época. Primeiro era só lava e ficou explodindo lá um tempão, depois foi resfriando. Aí estudos de hoje em dia indicam que naquela época existia material suficiente, aminoácidos, né? Alguns aminoácidos. Teve 2 irmãos gêmeos, né, que fizeram nos Estados Unidos um estudo, então concluíram que naquela época existiam aminoácidos, e aí os aminoácidos podem ter formado proteína, só que daí a proteína formar uma célula já é outro papo. Não tem como uma proteína formar uma célula, porque é muito complexa. A célula é ultra complexa, mesmo as mais simples, e a proteína é só uma proteína. Então, assim, sem que tivesse um DNA e tal. E aí... daí você entende, fica subentendido nesse livro Evolução em Dois Mundos, que os espíritos meteram o bedelho em cada passo desse. Então a evolução ocorreu, com certeza, mas em todos os momentos sendo acompanhada da forma que os espíritos quiseram. Então as espécies foram evoluindo, blá, 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 blá. E aí, por exemplo, nesse livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, né? De Chico Xavier, ele fala que no momento que eles concluíram que aqueles seres... atrasados, tipo uns Neandertal, né, da vida, antes do Homo sapiens também, precisavam começar a falar. Eles fizeram alterações, eles pegavam o espírito dos caras, faziam alterações nas
para criando as cordas vocais e devolvia os caras para reencarnar. Pegavam e devolviam os caras para reencarnar. E aí o processo foi realmente um processo natural, de espécie natural, mas assim, eles meteram o bedelho em todos os processos, assim, foram, entendeu? Foram sendo controlados. Por isso que a vida na Terra, se você parar para analisar, ela é uma sorte, porque assim, se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, não dá, um pouco mais longe também não. Se não tivesse a Lua para compensar, se tivesse a gravidade do outro, tivesse puxado. Aí tem a atmosfera, tem a camada de ozônio, tem o ar. Aí tem uma série de fatores que é uma coisinha que tivesse diferente, já era. Então, tipo, não foram coincidências, tudo isso aí foi calculado. Eles trabalharam com o material genético que eles tinham ali para trabalhar. Então, isso tudo foi altamente controlado. Então, o que a gente vive hoje não é uma coincidência. Não é nem porque a gente olha para o céu e acha que o sol é bonito, né? Não é por causa disso. É sim porque tem gente que fala, mas Deus está no céu. Não, não é isso. Mas, tipo, cientificamente, inteligentemente, você conclui isso. Porque aí tem aquela questão da geometria, dos números e tal, que tem bastante sentido, mas o fato é que nós estamos na Terra e a Terra foi preparada e que nós, seres que estamos evoluindo aqui, nós estamos evoluindo junto com um monte de outras coisas. Uns vegetais, animais, minerais, entendeu? E por aí vai.